Olá, o meu nome é Sabrina e eu vim aqui trazer para vocês um pouco dos conceitos essenciais em finanças públicas. Esse vídeo é para você que é cidadão e quer aprender um pouco mais de como funcionam as finanças públicas do nosso país. Esse vídeo é para você que é concurseiro e quer tirar nota 1000 na prova, nota 10. Esse vídeo é para você que está na graduação de economia, está ali lutando para conseguir entender e compreender, afinal são muitos os conceitos. Esse vídeo é para você que faz administração, contabilidade. Esse vídeo não tem idade, ele é da criança ao idoso. Então assista, deixe o seu comentário, se tiver dúvidas deixe também no comentário, que eu vou fazer, conforme for o interesse de vocês sobre cada assunto, eu vou conseguindo fazer vídeos mais direcionados, tá bom? Então, hoje vamos dizer o que são as finanças públicas. Eu vou dar um exemplo como se a economia fosse o mundo. Eu adiantei alguma coisa no quadro aqui. A economia é o mundo. Dentro desse mundo existem 4 países, porque a economia tem 4 braços, que em algum outro vídeo a gente pode comentar sobre isso. O quarto planeta é chamado de finanças. Dentro de finanças, existe um continente chamado finanças públicas. Sim, ao longo do tempo, o setor público entendeu que ele precisava se especializar. Ele precisava compreender como que chegava até a mão dele esses recursos, como que ele gastava, o que ele fazia, como ele contabilizava, como que deveria ser feito toda essa gestão. Então, surgiram as finanças públicas. Essas finanças públicas, ela tem 4 palavras essenciais: a receita, a despesa, orçamentos e a contabilidade. Aqui no canal, se você não estiver no canal, se você estiver em outro lugar, também provavelmente tem vídeos curtos onde eu explico de uma forma mais simples sobre receitas públicas e sobre despesas públicas. Eu ainda não tenho vídeo sobre orçamentos e nem sobre a contabilidade pública, mas eu vou fazer futuramente, tá bom? Prometo. E uma coisa interessante, um adendo, é que normalmente nos concursos públicos, a temática orçamentos e contabilidade pública, eles vêm dentro de uma matéria chamada AFO, que é Administração Orçamentária e Financeira. Eles costumam juntar, até mesclar esses conceitos, então quando você começa a estudar um ou outro, você não tem muita dificuldade. Se você entende quando você começa a entender, vamos dizer assim, quando você começa a entender os conceitos essenciais, você não tem muita dificuldade, porque são assuntos que conversam entre si, tá bom? Então, as finanças públicas, elas não estão soltas por aí. Vou falar aqui sobre as finanças públicas do nosso país. Elas têm um conjunto de leis que as regem. Vamos começar pela Carta Magna, que é a nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal atual, ela é de 88. E esse tema é tão importante que existe um capítulo dedicado a ele. Em especial, no artigo, vou botar aqui do lado, 163A, exemplifica o conceito de finanças públicas, fala sobre essas palavras-chave que eu mostrei agora para vocês, resume em palavras mais rebuscadas o que eu acabei de dizer agora, que eu ainda vou dizer ao longo do vídeo. Logo após as finanças públicas, esse capítulo dentro da Constituição Federal, vem a tributação. Por quê, gente? Porque um assunto está intrinsecamente ligado a outro, está ligado à arrecadação. Você não tem como gerir algo que você não recebe, não é? Então, ele está ligado, sim, à arrecadação e à gestão desses recursos, tá? Anterior à Constituição Federal, existiu a Lei
existiu não, vou me corrigir. Existe a lei, tá? Existia a lei e ainda existe a Lei do Direito Financeiro, que é a Lei 4.320 de 1964. Sim. Essa lei, ela foi recebida pela nossa Constituição atual, porque ela traz alguns conceitos interessantes. Porém, é uma lei que tem muitas lacunas, afinal, ela vem de um outro contexto, ela é mais antiga, ela não tem a modernidade que tem atualmente. Até porque nós dizemos que estamos vivendo a era da administração pública gerencial, onde o privado e o público parece que se confundem às vezes, parece que mesclam na questão de gerenciamento, na questão de conceitos, inclusive na questão econômica também. Então, faltava alguma coisa. Imagina que... Imagina não, é assim que acontece, tá? A cúpula maior, vamos botar aqui federal, entrega um pouco dos valores, dos recursos, para o Estado. E o Estado distribui entre os seus municípios. Esses municípios, eles têm a receita que eles arrecadam, tem um pouco do que vem de verba federal e tem um pouco do que vem de verba estadual também. Ok. Recebidos esses recursos, o chefe de poder, o chefe do executivo, conhecido como prefeito, ele vai fazer uma distribuição entre as secretarias, Secretaria de Obras, Secretaria da Educação, da Saúde, para que os hospitais sejam feitos, para que os postos de saúde sejam mantidos, para que uma escola possa ter as merendas e comprar os seus materiais de expediente para os professores também fazerem os materiais pedagógicos, os professores fazerem trabalhos com os alunos e tudo mais. Ok, cada secretaria recebeu o seu dinheirinho, gastou e está tudo certo. Foi para um bem maior. Você não sabe quanto foi gasto, foi para um bem maior. Só isso que você precisa saber. Está certo, gente? Esse era o contexto de 2000. O dinheiro entrava, saía, ninguém sabia de nada e estava tudo certo. Afinal, são autoridades. E aí veio a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela veio para dizer para todos os chefes de poder e para todos aqueles que administram recursos públicos, que a empresa, que é particular, que receba algum tipo de recurso público. Você não pode fazer nada como você quer. Você precisa da publicidade. Você precisa divulgar as informações de como você está gastando esse dinheiro. Sim, essa lei é a 101 de 2000. A responsabilidade fiscal, ela veio de uma noção no mundo corporativo, falando de governança, a palavrinha é accountability, que é responsabilizar, dar culpa, é dizer que se está na sua mão, você tem que se responsabilizar pelo que você segurou. Se você recebeu isso, você precisa se responsabilizar. Sim, é para isso que serve essa lei. Essa lei fala muito sobre transparência, ela fala sobre controle social, um conceito importantíssimo. E essa lei, ela devolve a mim, a você, a todos nós, a toda uma sociedade, o poder de fiscalizar o que os chefes de poder estão gastando, o que algum gestor público está gastando. Sim, você tem esse poder. Inclusive, uma das formas bem interessantes são as audiências públicas. Poucas pessoas acabam participando dessas ações e elas são de suma importância. Quando os orçamentos eles são expostos, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre eles, são planejados, né? Sim, existem audiências públicas, existem formas de convocar a população local para que dê opinião
sobre aquilo, para que tenha ciência do que está acontecendo, para que possa dizer, não, peraí, não concordo com isso. E tudo que foi gasto também, o que foi planejado, o que será gasto, já foi ali empenhado, o que será depois executado e até o final, onde esse dinheiro é repassado para o seu destino, nós, como cidadãos, temos todo o direito de ter acesso a esses orçamentos, salvo com exceções assim raríssimas, quando diz respeito essencialmente à segurança do nosso país, né? Então, existem instrumentos de planejamento, já que essas situações não são soltas por aí, e já que existe uma lei complementar que fala sobre a responsabilização, vou colocar aqui em vermelho. 3 tipos de situações, 3 tipos de planejamento e que deve ser dada a devida evidência e execução a eles. É o PPA, é a LDO e é a LOA. O PPA é o planejamento master, é o planejamento por maior tempo. Para você que faz administração, vou fazer uma pirâmidezinha aqui, ó. Esse daqui é um orçamento estratégico. Para você que não é da área da administração, não é da gestão, por que diz orçamento estratégico? É um orçamento geral, é o chefão da firma, vamos colocar assim. E aqui nós temos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO, eu posso dizer, se esse daqui é o chefão master, aqui é como se fosse um gerente, sabe? Um gerente, supervisor talvez, gerente / supervisor. Então ele é um planejamento, um orçamento tático, ele vai estar no meio. E aqui a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, é o operacional, é o chão de fábrica. Então vamos colocar assim, se fosse no nível de gerência, o diretor da empresa, o CEO, o chefão, ele é estratégico. Ele é o PPA. Ele é esse orçamento aqui. Agora nós temos ali o gerente, aquele que cuida de assuntos não tão gerais, porém não tão específicos. Ele traz algumas coisas importantes, ele esquematiza as metas, ele observa se aquelas metas que a cúpula colocou, que o diretor estabeleceu na reunião, se elas estão sendo cumpridas na empresa, se aquilo está acontecendo. Esse é o orçamento tático. E o orçamento que está ali no dia a dia com o empregado, com o colaborador, nós podemos chamar de supervisor ou encarregado. Ele é um operacional, é aquele que está no dia a dia com você, é aquele que realmente conhece os funcionários. O diretor pode não saber o nome dos funcionários pelo nome, mas muitos encarregados sabem. Então esse é o orçamento operacional, é aquele orçamento do ano, é aquele orçamento que vai estar de olho no que está acontecendo, acompanhando de perto. E esse daqui segue a hierarquia. E esse segue a hierarquia. Esse daqui está seguindo a hierarquia dessas normas, mas a palavra importantíssima, as palavras, né? Conjunto de palavras importantes que nós vamos hoje. Controle social. Ele segue a Constituição, ele segue as leis de diretriz, o direito financeiro, segue a lei de responsabilidade fiscal, segue as normativas internas daquele município, daquele órgão, daquele estado, do que dos tribunais de conta também vão estabelecendo.
mas essencialmente, e não menos importante, também segue o controle social. Então, essa pirâmide aqui, saiba que você está acima disso daqui. Isso é importantíssimo, esse conceito está intrínseco dentro de você, na sua mente, no seu conhecimento. Eu espero que essa aula introdutória, porque é muito introdutória, são conceitos muito básicos, eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês. Procurem no canal que eu tenho sim um vídeo curto falando sobre receitas públicas, outro vídeo curto falando sobre despesas públicas. Se eu não me engano, eu tenho também sobre dívida pública, tá? Se for do seu interesse, comenta aqui embaixo se você quer saber sobre orçamentos ou se você quer entender mais sobre o universo, o mundo, a economia, sobre as finanças públicas, sobre o controle social, sobre uma dessas leis. Me diga aqui embaixo ou sobre algum outro exemplo que eu dei, alguma coisa que eu falei aqui. A melhor forma, o termômetro que eu tenho para saber se você está entendendo, se eu estou sendo acessível ou não, é você comentando aqui embaixo. Eu sabendo o que se passa enquanto você ouve essa aula. Eu percebo que o quadro está invertido, então vocês vão ver de forma invertida. Porém, vocês podem colocar uma legenda também aqui embaixo. Eu vou tentar deixar essa opção disponível. Vocês também podem pausar o vídeo para verificar melhor. Assistam quantas vezes vocês quiserem. Até porque muitas das vezes nós acabamos entendendo mais por repetição. Às vezes, para a gente compreender, a gente precisa voltar, observar novamente e aí vem a compreensão clara. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço a gentileza de curtirem esse vídeo, inscreverem-se no canal e aguardarem que em breve teremos mais vídeos, mais falando sobre matemática, raciocínio lógico, finanças, economia. São as matérias aí que eu leciono, são as minhas